Boa noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers para você. A gente sempre pedindo para você curtir o nosso canal, assinar e mandar esse vídeo que você vai assistir, que vai ser incrível, para o máximo de gente possível. E, como sempre, contando um pedaço aqui da história da distribuição automotiva brasileira e do mundo, com convidados especialíssimos. E hoje não poderia ser diferente. Eu tenho aqui um rapaz que ele tem 30 anos, mais de 30 anos de experiência no segmento automotivo. Ele é formado em Direito e Administração de Empresas, atuou em loja de veículos multimarcas, premium, etc. Há 15 anos ele está numa única loja, eu não vou falar o nome, porque senão todo mundo vai saber. Né? E desde 2022 é diretor executivo de uma associação e de um sindicato, entidades representativas do setor de veículos usados. Eu estou aqui com meu amigo Alcides Parmegiano, da Alvesp, da Aira Caranhos. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, sabia? Bom, Caporal, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, ao seu lado. Você sabe o carinho que eu tenho por você, pelo Autoavaliar. A gente quer a mesma coisa, que é um setor melhor, mais célere, mais justo, sobretudo com as lojas. Cara, estou muito contente de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme, viu? Antes da gente falar dos 52 grupos de WhatsApp de lojistas que você atende, conta um pouquinho da história do Alcides, porque a gente quer saber. Muito bom. Bom, eu comecei no ramo muito cedo e nossas histórias do ramo do automotivo acabam se confundindo. Todo mundo começou, ou a maioria, né, tem grandes exemplos disso, como lavador, como atendente, né? Então eu comecei na loja de carro como motorista. Né? E lavava carro, motorista, era o faz tudo. Pra gente que tem mais tempo aí, era meio contínuo, né? Você lembra do contínuo? Lembro do contínuo, era assim mesmo. Pois é. E como a gente sempre tive eu sou um constante inconformado, sempre quero mudar, quero participar. E o pessoal trabalhava com carro e vendia carro. Eu falei, cara, deixa eu tentar vender carro, né? E naquela época, na década de 80, né? 87, 88, que basicamente comecei, trabalhava em loja de carro que tinha mesa, né? Onde tinha um correio de veículos. Um trelim. O trelim. Agora explica o que é mesa, porque tem gente que não sabe. Porque a mesa é de uma época específica. É verdade. Tinham várias mesas em São Paulo, sim, né? Principalmente. Sim, sem dúvida. Que no começo, antes até do correio e do trelim, tinha a franga, que era uma prancheta cheia de fax. Sim. Não é? Ela era cheia de fax dos estoques, muitas vezes das concessionárias. Sim. Né? A maioria. Que aí o pessoal digitalizou e colocou no correio de veículo, colocou no trelim. Sim. Né? E no Jetcar, alguma coisa assim, como é que chama? Jet 1000, alguma coisa que veio depois. Mas o correio e o trelim foram precursores. Os principais. Foram os principais. Mas conta aí. A mesa, qual que você trabalhava? Eu estava na Clipcar. Clipcar. E depois eu vim trabalhar na VM Car, que era uma mesa da Viamar. Que eu trabalhei dentro da concessionária. Foi uma história incrível. Mas a mesa, para quem não teve a possibilidade de conhecer na época, era uma mesa grande, como se fosse uma bolsa de valores. Todo mundo ficava ali no telefone, 2 telefones, e você ficava ligando para as concessionárias para comprar carro e vender para as lojas. Né? Era um repasse de veículos. Era um repasse de veículos. Mas tinha muito 0 km, não tinha? Só 0 km. Você fazia só zero. Só zero. Tem gente que faz usado também. Agora até, enfim, agora as coisas foram evoluindo. Não, estou dizendo na época. Na época também, mas o principal era zero. Principal era zero. As grandes mesas que tinham no Brasil eram conhecidas que eram mesas de 0 km. Que legal. Né? E antes de ter o correio e o trelim, a gente... Era o fax. Era o fax. E antes do fax era no telefone. Telefone. O fax para você receber, mas você acabava usando o telefone o dia inteiro. Né? E tanto é que existiam na época alguns ícones, né? Por exemplo, então, o Pelé de Jaú, que era o Zezinho, né? Pelezinho. O Pelezinho. Então, por exemplo, você ligava lá para pegar estoque, porque tinha algumas mesas que abriam o mercado. Então a gente vai esperar ele abrir o mercado para ver como é que vai acontecer.
A gente ia fazer um papel de trade, né, sem saber. E era importante dizer também que os preços mudavam todos os dias. A gente via uma época inflacionária, né? Eu comprei carro com over para amanhã. Exato. Não era? Então, talvez não é todo mundo que vai conhecer o over para amanhã e também não se sinta privilegiado por isso. Não era bom. Eu comprava, a gente trabalhava o carro, sempre era no estoque na lousa, né? Então eu comprava o carro pelo preço de manhã, à tarde vendia, e ele saía da lousa, e ao mesmo tempo à noite eu comprava o carro que eu vendi de manhã por outro preço para amanhã. Uma loucura. Uma loucura. Mas é uma escola, né? Uma grande escola. Foi sensacional. E aí a gente pegava estoque, por exemplo, pegava lá, talvez que eu tenho certeza que a tua grande audiência vai encontrar alguém dessa época. Por exemplo, lá tinha então a Carmen de Jaú, né? Que era a menina que passava o estoque de Jaú. Então o que a Carmen fazia? Ela pegava, colocava 20 telefones na mesa e ficava falando, Monza SLE 4x2, ar, direção, de trava. E todo mundo ia anotando. Você perdeu um carro, meu. Foi. Muito legal. Chevette Júnior, eu falo, né? Eu vendia Monza com roda quinta apoio alarme. Não é? Uma delícia, né? Você sabe que agora, com esse excesso de carros que está chegando no mercado, marcas novas, etc., a gente tem bastante oferta, somente na faixa aí de 160 a 300, né? Que são a maioria dos carros estão vindo mais ou menos nessa faixa. A gente vai lançar na Fenabrave com um pagamento mensal igual ao Trelinho e Correio, a lista de carros 0 km. Então, dentro da Autoavaliar, você vai ter um acesso para consultar, igual ao Trelinho e Correio, tá? A lista de carros 0 km das concessionárias, onde a gente está em mais de 90% das concessionárias brasileiras. Então, vai ter... Você sabe que a concessionária ele tem uma cota para trabalhar. Então, vamos supor, ele recebe 100 carros todos os meses, vendeu 100, está tudo certo. Vendeu 80, no mês que vem tem que vender 120. Vendeu 80 outra vez, no outro mês tem que vender 140. E alguns desses carros, o que a gente acha que vai acontecer no mercado daqui para frente, como vai ter um excesso de oferta, principalmente desse veículo de 160 a 300, vão acabar sobrando no mercado. Que até afeta o preço usado depois. Mas eu acho que vai ter uns repasses para a loja de zero, ou fazer ponte. Explica o que é ponte. Ponte é quando você compra um carro e vende para o outro sem pôr dinheiro. Pronto. Muita gente vai acabar fazendo ponte desses veículos, entendeu? O que a gente quer é melhorar o acesso das lojas aos veículos novos, né? Porque normalmente ele não tem um acesso nacional de veículo zero, não tem. A gente melhora, organiza isso e dá também a possibilidade da concessionária ter mais liquidez, né? Porque aquela época, você lembra, muitas vezes, aconteceu comigo também, muitas lojas pagavam as notas fiscais da fábrica para os concessionários. Sim. Aconteceu. Eu não acho que vai acontecer coisa igual aconteceu nessa época, mas eu acho que vai ter um mercado aí, principalmente para esse tipo de carro. Né? Alguns carros elétricos, alguns carros de marcas que não vendem em determinada região. Então vão ter alguma coisa desse tipo que vai dar uma... Né? E aí a gente tem como fazer um fluxo, né? Gerar um movimento. Bom, eu vou advogar aqui em causa própria, né? Claro que essa ferramenta, você deve contar com a expansão em comunicação da Alvesp. Pronto. Tá? Então isso é fundamental. Fundamental. Nos 52 grupos de WhatsApp. Com 50, já vamos chegar neles lá. Mas olha, Caporal, você toca num tema que a gente atua como entidade de classe, e depois eu chego lá como nós chegamos nela, né? Como eu também vim parar nela. Mas a proximidade do dealer com a loja... O dealer se concessionário. A proximidade do dealer, do concessionário com a loja, eu acredito que é uma condição fundamental para a sobrevivência de ambos. Claro. Ok, o que é claro é expectativa e realidade, né? Mas eu concordo com isso. Eu já tive dos dois lados. Eu sei. Né? Eu já me abasteci de concessionária, já fui concessionária e já vendi para a loja. Né? Eu acho que é tudo parte do mesmo ecossistema, que a gente tem que se ajudar. Né? Nós temos um objetivo de comum. Mas aí eu vou até reforçar, antes de você falar da associação, por quê? Porque tem muito lojista no Brasil. Segundo algumas fontes, aí tem mais de 40 mil. Eu não sei exatamente quanto tem, porque... Mas tem mais de 40 mil. Mais de 40 mil. Agora, o lojista precisa se profissionalizar.
Se profissionalizar, que eu digo, é ser um associado, buscar esse respaldo de uma organização de classe do seu estado, da sua cidade, né? E procurar trabalhar da maneira mais correta possível dentro das normas vigentes, né? Porque para acabar com a alcunha de picareta, de trabalhar na pedra, dessas coisas todas que só atrapalha o mercado de maneira geral. Porque o mercado acaba pagando por causa de lá alguns poucos que trabalham muito mal, dão golpe, etc, etc. Caporal, olha, concordo com você também, mas olha, tem advogado bom, advogado ruim, dentista bom, dentista ruim, tem vendedor de carro bom, vendedor de carro ruim. Como eu falei, alguns poucos fazem o mercado pagar pelo Então, o que eu acredito que está acontecendo, porque também é o seguinte, Caporal, o nosso trabalho e minha vida profissional, eu não tenho nem condição de ver o meu copo meio vazio, eu só tenho que ver o copo meio cheio. Ótimo. Tá? Então, eu sou um inconformado, acredito em melhoria. Tá? Então, eu vejo o copo sempre meio cheio. E eu vejo isso uma grande oportunidade. E também, Caporal, o tempo é o senhor de tudo. Sim. Entende? Então, quem não estiver trabalhando certo vai ser expulso pelo mercado. Eu falo que no Titanic tinha 4.000 pessoas, só 1.000 tinha boia. E está tudo bem. Não, eu acredito nisso. Então, mas eu fico meio assim conformado igual você. Eu vou dizer para você uns números que eu tenho de cabeça, depois me corrija se estiver errado. Claro. Mas tem aí aproximadamente 6.500 a 7.000 lojas na cidade de São Paulo e mais uma quantidade parecida no interior. Então, no total aí de São Paulo, umas 15.000 lojas, mais ou menos. Esse é o nosso número. Então. Sim. Tá, quantos são associados na Alvesp? 582. Isso é um absurdo. Nem 30%. Entendeu? Nem precisava. Caporal, eu entendo, mas aí, veja bem, eu hoje estou como representante de entidade de classe, mas sou lojista. Ok. Tá? Eu entendo todo mundo. Sindicato e associação é um tema delicado. Concordo. É um terreno pantanoso. E eu também vou te falar o seguinte, e eu mesmo sou lojista durante todos esses anos que atuei no setor e ainda estou, e nunca paguei um sindicato e uma associação. Por quê? Porque não me senti representado. Mas hoje, agora eu vou te dizer, o trabalho que você e o Marcelo têm feito à frente da Alvesp é admirável. E não é de hoje, não começou semana passada. Deu tempo bastante, e vocês divulgam bem, no mercado reconhecer isso daí. Né? E buscar essa troca, porque é uma troca. Né? Eu contribuo, eu participo, tal, e vocês de volta já estão fazendo o trabalho, porque senão fica aquele negócio assim, vocês ficam levantando bandeira sozinhos, né, tomando porrada de todo lado, né, e sem apoio por trás. Isso não é certo. Mas olha, Caporal, eu te entendo, agradeço pelo reconhecimento. É verdade, o Marcelo Cruz, né, que todos devem conhecer, ele é o CEO da Aira Carangos, na empresa que eu trabalho, até a gente pulou um pouco aí. Hoje eu trabalho na Aira Carangos, estou há 15 anos lá com o Marcelo, como executivo comercial, lá com ele, na qual eu tenho a felicidade de dividir com ele grandes momentos. E hoje ele está como presidente do sindicato e da associação. Ele é um cara visionário, corajoso, porque ele pegou um abacaxi que eu falei à época, eu sei da sua grande audiência, e fica aqui registrado, né? Eu falei para ele, não pegue isso daí, irmão. Eu falei para ele. Eu conheço a história anterior. Sim. Que era a Sovesp. Sim. Não deu para continuar a Sovesp. Não, e aí, entendeu? Até, então, puxando aí um pouco, né, o novelo, você tem uma grande referência pessoal, né, que é o seu Elídio, né, ele foi o precursor, inclusive ele foi um dos fundadores do Sindialto. Foi. Né? O Sindialto é um sindicato, mas que ele foi instituído na década de 80. Acho que mais precisamente em 88. E também, à época, foi feita a Sovesp, que era a única associação de veículos do estado de São Paulo. Exatamente. Né? Com o passar do tempo, e também é importante dizer, deixar isso esclarecido para a tua audiência, é o seguinte, o Sindialto e a Alvesp são entidades de classe patronal. Sim. A gente defende os interesses do empresário. Do dono de loja. Do dono da loja. Exato. Quando fala isso, não quer dizer que a gente é contra o vendedor ou contra, porque sem vendedor... Não existe loja, né?
é aquele negócio, né? Às vezes o óbvio também tem que ser dito. Claro. Então é importante a gente dizer. Porque também, essa cadeira que nós estamos nos exige, de forma moral, ser muito transparente e tocar em todos os pontos. Tá? Então é muito importante isso. E eu falei para o Marcelo não pega esse abacaxi. Mas o Marcelo é um visionário, é um corajoso. Ele falou, eu vou pegar porque eu vou arrumar o mercado. Da forma propositiva. Né? Então assim, a gente não é melhor que ninguém, não quer mudar nada como privilégio, a gente quer trabalhar em paz. Né? Então, a partir daí, nós assumimos o sindicato, né? E retomamos a associação. Acontece que a Sovesp estava insolúvel. Exato. Então, tivemos que montar a Alvesp. A Alvesp e o Sindialto são constituídos por lojistas. São 23 delegados na Alvesp, todos são lojistas. E são 15 delegados no Sindialto, todos são lojistas. Como lojistas, também são empresários. Então, tem gente que tem posto de gasolina, tem um cara que tem 3 lojas da Copenhague, outro tem franquia da 5 a SEC, e está tudo bem. Mas a principal atividade dele é loja de carro. É gente do ramo falando para o ramo. Ótimo. Vou citar um exemplo aqui. Pegando esse gancho, vai. Depois a gente volta para a tua história também. Beleza, tranquilo. A gente fica indo, voltando, a gente tem liberdade aqui para falar então tá bom. quando e como quiser. Obrigado. E o que quiser. Obrigado. Eu fui lojista nos Estados Unidos. Ele falou assim, tá bom, quero abrir uma loja nos Estados Unidos. Fui ver, tinha lá Dealer Consulting Company, não sei o quê. Eu falei, o que será isso? Não, para você abrir loja aqui nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova. Não basta só fazer a prova. Você tem que ter um espaço definido, X por X. Não basta você ter um espaço definido, você tem que ter um seguro que cobre, que em inglês chama General Liability, uma responsabilidade civil bem grande, porque você está mexendo com carro, pessoas, coisas que explodem, sei lá o quê, então você tem que fazer esse seguro também. E aí eu fui procurar essa Dealer Consulting Company, que preparava você para a prova e já ensinava que tipo de seguro. Ele aproveitava, tinha uma corretora que já vendia o seguro para você, tinha não sei o quê, isso aqui. Mas é uma barreira de entrada, mas que eu vejo que é uma coisa meio básica, né? Em qualquer categoria. E fica aqui a sugestão, porque eu sei que o Marcelo é uma pessoa corajosa, e você mais ainda, de levar alguma coisa desse tipo para frente, né? Porque assim, eu sinto falta disso no Brasil. Não é criar um Cresce que nem queriam fazer para vendedor, né? Cresce de corretor de imóveis, mas queriam fazer para vendedor de carro. Não é isso. Eu quero abrir um estabelecimento comercial como loja de veículos, revenda de veículos multimarcas. Tá, eu preciso ter alguma coisa básica para ter esse KNAI e começar a trabalhar. Isso que funciona nos Estados Unidos. Talvez tenha que tropicalizar, adaptar alguma coisa para o Brasil, provavelmente. Mas precisava ter alguma coisinha, porque qualquer Zé aqui, hoje, né, Caporal aposentou, tem um dinheirinho aqui, tem o carro da família, mais um carro do não sei quem, põe ali na frente da farmácia aqui do lado, fica lá, anuncia aí na internet e tal, fica recebendo as pessoas, vendendo carro, virou lojista. Isso é um absurdo. Total. Bom, você está tocando num ponto crucial aqui para a gente. Mas olha, Caporal, indo pela parte de que eu tenho que viver sempre vendo o copo meio cheio, isso vai mudar. É tempo. Tem que criar ambiente para isso. Sim. Não tem ambiente para isso hoje. Inclusive, por tudo que você falou, pelo próprio modus operandi, que é hoje ter uma loja de carro, também foi um tempo que aconteceu isso. Tá certo? Eu tenho inúmeras interpretações de alguns acontecimentos e formatos de negócio que são feitos no mercado de automóvel. Eu não estou aqui para questionar a legitimidade, mas eu tenho questionamento. Eu tenho alguns apontamentos que poderiam melhorar. E esse é o nosso papel, né? Que o contraditório faz parte do processo de criativo. Claro. Beleza? Só que tem um princípio básico no Brasil, lei da liberdade econômica. Entende? Então, assim, apesar de ter muita coisa que você entende, que a gente enxergue ou acredita que precisa mudar ou melhorar, essa lei é primordial, lei da liberdade econômica. Então, você precisa adequar tudo e todo mundo. Mas é tempo. Aí vai de tudo, porque os temas vão se convergindo. Porque vai precisar mudar a cultura do lojista,
a forma de ele trabalhar, ele entender que ele não é um comerciante, é um empresário, ele tem deveres, mas ele também tem direitos, entende? Então eu acredito que com essa construção a médio e longo prazo, a gente chega num ambiente mais seguro para poder mudar algo tão pontual. Porque aí vai envolver lei, legislação, e aí é uma atuação. Olha, Caporal, você é empresário, goste você ou não, mensagem aqui sua há pouco, você tem que participar do movimento associativo, pertencer ao associativismo por uma questão estratégica. Perfeitamente. É estratégica. Que nem eu falei, por causa de pouco você acaba o mercado todo pagando. Se você tiver protegido através de uma associação, etc., você tem condições, né, de mostrar, falar assim, opa, não é o mercado que trabalha assim, é meia dúzia, que nem você falou, de advogado, de médico, que são incompetentes, estão trabalhando mal, sem ética, sem nada, mas eles não podem atrapalhar toda uma categoria. Mas olha, eu também te garanto, Caporal, que pelos 52 grupos de WhatsApp que eu estou lá, os bons são a maioria. E bom, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Tá? Disso. Os bons são a maioria e acreditem, nós viveremos épocas áureas em breve no setor automotivo. Porque, claro, o setor automotivo é muito volátil, né? Uma hora está sempre mudando, é muito sensível, né? Toda mudança que tem no ponto de vista macro da economia, alguns setores que são afetados de forma crucial, construção civil e automóvel, não loja, né? Porque a loja é a consequência. Indústria automotiva. Indústria automotiva. Então, realmente é um setor muito, muito sensível, mas que, por todo o tamanho que ele tem, então ele também tem musculatura para reagir. É esse ponto que nós estamos provocando no lojista, um sentimento de pertencimento. Você sabe que hoje, eu sei que você sabe que hoje, o ano passado, nós vendemos 16 milhões de veículos usados, nacionalmente. E vendemos, e foram produzidos e comercializados 2 milhões e 600 mil carros 0 km. Certo? Nós somos quase 8 vezes maior que o setor de veículo 0 km. E o lojista não tem a mesma força. Não tem a mesma força. E teoricamente, os concessionários são mais organizados. Ele tem a montadora, ele tem processo. Tá tudo ele bem. Tem a Anfávia, ele tem a Anfávia, ele tem a Fenabrave. Então, assim, e eles estão nessa fonte há muito mais tempo. Então, por isso que também eu creio, né, acredito eu mesmo que é uma questão de tempo para que a gente crie um ambiente melhor para desfrutar de todos esses benefícios. E assim, olha, a gente, aqui na Autoavaliar, né, a gente luta tanto para os bons lojistas, que são a maioria, né, porque eu falo aqui, o lojista é a parte mais vulnerável do nosso trabalho. No caso da Autoavaliar, que repassa veículos principalmente de concessionária, né, para o lojista. Por quê? Ele paga o carro na frente. Como a gente tem um marketplace automotivo, digital, né, ele paga sem ver. Depois recebe a surpresa. Sim. Né? E nós temos que proteger ele de tudo isso. Né? Seja educando o anunciante, seja melhorando a qualidade do anúncio, do própria pessoa que está lá, porque o anúncio ele não nasce sozinho, né? Tem uma pessoinha ali fazendo a coisa acontecer. E também cuidando do pós-vendas. O que acontece depois? Ele comprou, tá? E aí? Recebeu o carro da maneira que comprou, deu tudo certo, faltou documento, etc, etc. Então, a gente tem um trabalho aqui incessante na busca da melhoria dessa situação. Mas a gente quer proteger, e a pergunta que eu faço sempre é o seguinte, assim, quando o lojista está comprando da gente, né, e tem algum problema tal, eu falo, tá bom. Bom, primeiro, quanto tempo ele compra da gente, quanto ele comprou, essas coisas natural. Porque a gente já pagou muito carro, já comprou de volta do lojista, nós, Uhum. né, assim, não deu certo com a concessionária, a gente já resolveu. Mas o principal que eu falo assim, tá, ele tem CNPJ? Como é que ele está comprando aqui? Né? Há quanto tempo tem CNPJ? O que ele está... Porque ele precisa se posicionar, como você falou muito bem, como empresário. Né? E isso a gente sente muita falta. Muita falta. Né? E eu preciso muito que você, junto com o Marcelo e as outras associações que temos aqui espalhadas no Brasil, façam esse trabalho magnífico que estão fazendo para melhorar essa qualidade também do lado de cá. Porque garanto para você que nas concessionárias a gente bate. E bate feio.
né? Porque ele tem a mercadoria, se sente rei, e como tem muito lojista, o mercado é muito maior que o de concessionária, né? Ele fala, não vendi para esse, tá bom, deu tudo errado com esse, eu vou vender para outro, né? Essa mentalidade tem que acabar do lado da concessionária também. Você está vendo como as coisas, os temas vão se convergindo? E a gente falou há pouco sobre a necessidade de proximidade da concessionária com o lojista. Lembrando que a própria Boca, né, na década de 80, surgiu porque os excessos das concessionárias já eram meio que despejados, né, na Boca, né? Então, por isso que surgiu isso. Né? Você está falando da Boca da década de 80, você está sendo bem... Você está falando do centro da cidade? Conselheiro Nebias. Conselheiro Nebias, então. Isso na década de 80. Né? Um pouquinho antes. 70, 80. 60. É que quando explodiu... Eu vi no YouTube, eu não sei, tá? Sim. Eu não sei. Bom, enfim. Mas, de qualquer maneira, acho que teve a sua maior relevância, né, na década de 80. Acho que quando realmente... E daí saíram grandes ícones do mercado na época, né? Enfim. Então, mas aí, sobretudo, eles repassavam o zero, que aí dividia, né, você escoava para o Brasil todo. Então, esse modelo de negócio funciona assim. O que precisa fazer é tirar esse preconceito, né, achar que o lojista, enfim, é ruim ou picareta, tudo, né, e esse trabalho da construção, sobretudo de você, lojista, de fazer esse trabalho. Cada um de se posicionar de maneira diferente. E eu acredito que essas relações só tendem a se fortalecer, né? Com o ingresso do autoavaliar, aproximando, e também com grandes players que atuam no setor, falando, levando essa mesma comunicação. Então, a participação do concessionário com o lojista é uma estratégia ganha-ganha. E quer seja por várias ações e atitudes, eu tenho certeza que a partir desse formato, as relações vão gerar muito mais resultado para os dois lados, sobretudo de segurança jurídica. Fundamental. Eu acho até, você me deu uma ideia aqui agora, e fica aqui a sugestão, que nós vamos ter 2 eventos agora no segundo semestre que são grandes para o setor. Um das concessionárias e um das lojas, né? Fenabrave e Fenalto. Sim. Congresso Fenalto, Congresso Fenabrave. Eu acho que tem que ter uma área em cada um dos congressos, até de palestras, de exposição, seja lá do que for, para um estar dentro do outro, de certa forma. Né? Uma participação efetiva dos lojistas dentro do Congresso Fenabrave e, da mesma forma, das concessionárias dentro do Congresso Fenalto. Fica aqui a sugestão para os presidentes, que eu sei que estão assistindo, tá? Porque é muito importante essa aproximação. Concordo. E isso, materializando o que você está dizendo, nós tivemos essa experiência muito feliz no congresso que o presidente Everton Fernandes, do Sindivel de Fortaleza, fez, que lá ele tem uma relação com as concessionárias muito próxima. E eles, agora no congresso de Fortaleza, tinha concessionário lá. Um dos diretores da Fenabrave de Fortaleza estava lá e representando os concessionários. Então, assim, dá para fazer, é possível, só precisa daquela palavra, mas como é que chama? Vontade. Boa vontade. Né? E o Everton, vou dizer, eu já vou soltar aqui, que vai ser um novo presidente da Fenalto a partir do ano que vem. É uma pessoa querida. Eu estou contando porque, porque eu gosto muito dele. Ele está há muitos anos nessa estrada, é dono de autos shoppings, né, lá em Fortaleza. Uma pessoa séria, bacana, que eu acho que vai ajudar muito a nossa categoria. Não tenho dúvida. E também, né, as coisas vão se sobrepondo, né, os assuntos. Você vê, né, nós tivemos aí o seu Elídio, né, que foi um desbravador, né, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu falo que o seu Elídio pegou a Amazônia e foi cortar com facão. Exato, né? Aí ele, quando tesourinha. Né? Não, ele falou assim, cadê o facão? Ele foi ver um canivete. Um abraço, seu querido seu Elídio. Enfim. O Enilson mesmo agora. Seu Elídio, depois tivemos essa grande gestão, né, de aproximação, né, de network, toda essa habilidade que o Enilson tem. A gente teve eu não acredito em coincidência, né? Nós assumimos o sindicato e a associação no mesmo período de gestão que o Enilson assumiu. Foi em 21, 21 para 22. 21 para 22. Isso. Né? E tenho certeza, o quão foi efetivo o trabalho do Enilson, né, e o tamanho que estão as coisas hoje, né, que essa habilidade de passar mais esse dia que ele teve. E claro, né, ninguém faz nada sozinho, ele sempre teve um grande time, né, na presença lá do Dilson Mota, executivo, que agora está no Rio de Janeiro, agora na mão do Eugênio, né, e todo o time que ele tem lá administrativo. E agora também, então,
indo para o Everton, né? Que é um cara diplomático, gente boa, cara do diálogo. Sensacional. Que é o que precisa. Então, você entendeu o que eu acredito? Porque eu acredito não é só em questão de um tema lúdico ou de uma esperança. Caporal, as coisas estão acontecendo. Não, leva tempo. Né? Elas vão acontecendo. Eu vou dizer para você, quando eu fui apresentar pela primeira vez Alto Avaliar, tinha uns 200 lojistas, 300, e eu estava lá no Ceará, tá? Quase que eu não consegui sair do auditório porque queriam me matar. Isso aí. Entendeu? Eu até entendo, eu fico feliz você estar aqui. e você vê, isso faz o quê? Um pouco mais de 10 anos. E já tudo mudou, né? A situação é totalmente diferente, tudo mais. Teve colaborador nosso que tinha medo de andar com o nome Alto Avaliar no peito na rua, pra você ter uma ideia. Porque já foi ameaçado, já não sei o quê. Então, e você vê que a mentalidade, ela vai, como você falou muito bem, a cultura vai mudando aos poucos, né? Quando o cara vê que às vezes é inevitável, ele fala assim, não, vamos me unir a eles, não ficar contra, né? Quando você falou que a gente vai indo, vai voltando nos assuntos, e então aproveitar esse tema que você está colocando aqui, eu vou provocar aqui a tua audiência, olha só. E eu acredito nisso. Claro que tem muita coisa que não depende nosso, né? Isso aí a gente só tem que fazer aquela parte que chama a nossa parte. Mas vamos lá. Taxa de juros aceitável no Brasil, em questão de 2 dígitos. Não sei se agora, mas eu estou falando de um cenário que isso pode acontecer. Taxa de juros tangível. Marco das garantias que veio para resolver uma dor tremenda do setor automotivo, sobretudo na parte de retomada dos bancos, segurança jurídica. Renave no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, fala, vou te interromper. Não, no Brasil todo. Então termina que eu vou perguntar sobre o Renave. Ok. No Brasil todo. Essa forma cultural do lojista trabalhar no aspecto da formalização. A gente vende hoje 16 milhões de carros. Podemos vender 25. Entende? Eu até brinquei agora com o pessoal no almoço, né? O Alto Avaliar não vai conseguir atender, não vai ter CRM para atender, entendeu? Porque ele pode explodir o mercado. Sim. Então, eu acredito realmente esse crescimento tem que ser sustentável, né? Não dá para dar, a natureza não dá salto, né? E tudo aquilo que cresce com constância é melhor com que velocidade. Então, se dessa forma, construindo isso, a gente tem um futuro muito próspero. Eu acredito nisso realmente. Não, eu sei. E eu acredito no lento, gradual e consistente, igual você está falando. Sim. Mas eu queria que você me ajudasse a esclarecer sobre o Renave. Porque veio com uma força danada aí no começo do ano, né? E parece que deu uma esfriada, porque os bancos não iam financiar consignado, que não ia não sei o quê, se não tivesse um Renave não financiava, etc, etc. O que aconteceu? O que você acha que vai acontecer? O Renave, todos sabem, né? Mas nunca é de menos reforçar. Eu costumo dizer que é melhor sobrar informação do que faltar, né? Então, o Renave é o Registro Nacional de Veículos em Estoque. Todas as transações que você fizer na sua loja vão passar por esse sistema digital, né? Então, você vai conseguir atender muito melhor, com muito mais segurança e, sobretudo, mais agilidade no seu dia a dia. O Renave é obrigatório, Caporal, desde 21. E agora, em 2024, teve uma normativa o tornando mais efetivo no estado de São Paulo. O Renave está em 10 estados. E agora, ontem, inclusive, liberaram no Paraná, deve entrar agora em Minas e com expansão para o Rio de Janeiro e outros estados do Brasil. O Renave é também uma questão de aculturamento, certo? Que é um formato novo. É mais ou menos quando mudou o DUT verde para o ATPV. Não vai dar certo, né? O cliente quer um papel no bolso. Uhum. Que cliente que quer papel no bolso? Entendeu, né? Isso não vai dar certo. Como é que eu vou explicar para o cliente que ele não tem documento? É simples, está no celular, né? Enfim. Então, é uma questão de cultura. E o Renave, nós nas nossas redes sociais, como você falou que a gente se comunica, a gente tem essa preocupação de ter uma comunicação muito pertinente. Tivemos agora na Secretaria da Fazenda e levamos um ofício para ele do Detran do Estado de São Paulo. Falando de São Paulo, né? Claro. O Renave cresceu de janeiro de 23
a maio de 25, 595%. São dados oficiais. Excelente. Tá? Então, assim, é verdade que no setor sempre existem cavaleiros do apocalipse. Isso não vai dar certo, então eu falo reiteradas vezes. Se você tiver um cara da loja do seu lado dizendo você não dá em nada, você não faz isso, você não vai dar nada, cuidado. Ele não sabe o que está falando. É que nem a reforma tributária, né? Que ninguém acha que vai acontecer. Bom, isso é já é outro tema. É outro tema, mas está ligado. Sim, Na formalização do negócio. Então, né? total. Então, assim, aqui também eu falo que nós temos que escolher as batalhas que a gente quer entrar. Tem a batalha de curto, médio e longo prazo. A batalha de curto prazo agora, nossa, é a redução do ICMS. Sim. Em São Paulo não tem como trabalhar, porque em São Paulo o ICMS é 200% mais caro que o mais alto do Brasil. Então a conta não fecha. Você não quer que eu seja empresário? Tá bom, então eu aprendi a fazer conta. Se eu aprendi a fazer conta, a conta não fecha. Né? Então, e também nós estamos brigando por isonomia. Porque o trabalho do sindicato e da associação, eu não quero criar privilégio para o setor. Eu quero trazer igualdade. Né? Então tem estado que é 0% e tem estado que é 0,6%. Porque em São Paulo é 1,8%. Entende? Então não faz sentido. Né? Mas olha, verdade seja dita, justiça seja feita, a gente não precisa rasgar confete para ninguém, mas a gente tem que dizer a verdade. A gente é muito bem recebido de forma institucional, a gente tem sim um excelente diálogo com o governo, eu acho que a gente nunca teve um momento tão saudável, tão próximo, e eu falo do relacionamento, onde tem relacionamento, tem negócio. Sim. Então, a gente tem relacionamento e eu acredito piamente com trabalho, demonstrando com números, porque quando você senta na mesa para falar com o presidente do Detran, quando você senta na mesa para falar com o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, quando você senta na mesa para falar com o governador, você tem que ter elementos que sustentam aquilo que você está dizendo. E você tem que estar respaldado pela associação, pelo Sindialto. Sim. Por isso que eu falo mais uma vez, você é do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou de qualquer lugar do Brasil, procura a sua associação local, felice, começa a trabalhar junto, como categoria. Porque senão fica um bando de player atomizado, né? Cada um lutando por si, pela oportunidade melhor, um falando para o outro, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, e a gente não vai para frente. É aquela máxima, né? Como eu falei, todo mundo sabe disso, mas eu vou ficar repetindo aqui. Não, faz todo sentido. Eu falei, melhor sobrar informação do que faltar. Né? Então, assim, aquele negócio, né? Mas todo mundo não está fazendo. Aí lembra da sua mãe, você não é todo mundo. Entendeu? Então, faça isso. E falando de associação, de associativismo, e também do belo trabalho do Elídio, e consequência aí do Enilson, e agora com Everton, a FENALTO é a Federação das Associações. É muito importante dizer isso também, porque às vezes os caras falam assim, mas essa FENALTO aí não faz nada. Não, quem tem que fazer é a associação. Que está próximo de você. Que está próximo de você. A FENALTO tem um excelente trabalho de arrumar todas essas associações. E trabalho institucional, principalmente. Institucional. Então, é um excelente trabalho e são 32 associações do Brasil hoje. Olha só. Então, é muito importante, você não tem a chance de falar, mas perto da minha cidade não tem. Entre no site da FENALTO, veja qual é a mais próxima e, como o Caparol está dizendo, associe-se. Em São Paulo, além da Alvesp, nós temos aqui grandes amigos e parceiros, que é o pessoal da Alva, né, de Rio Preto, o pessoal querido de Campinas, da Arvec, na presidência do Luiz, que o chamam de Gordo, eu não sei porquê. Eu também não sei. Né? O Gordo, um beijo aí, Luiz, e também do outro Luiz, que é da Arviesp de Jundiaí. E olha, antes de mais nada, que se diga, que seja esclarecido o seguinte, nós temos uma relação institucional tremenda com todas as associações do Brasil. O que eles querem é o que eu preciso. Então, a gente tem uma relação institucional muito forte, a gente troca muito... Olha, Caporal, uma coisa mais difícil na vida é fazer o que você fala. Né? Uma coisa que a gente fala, outra coisa que a gente faz. Então, nessa cadeira aqui fica mais complicado. Você tem que fazer o que fala. Né? E, cara, a gente faz o que fala. A gente tem uma relação institucional com todo mundo, a gente troca boas práticas, aponta o que é bom para um e o que é, talvez... Porque às vezes, né, Caporal, o que dá certo para mim na minha cidade não dá certo para você. A gente mora num país de dimensão continental, né? Cada um tem um jeito.
Mas eu acredito e sinto que o associativismo nunca teve tão forte, tá? E se você, quanto mais tempo você tiver longe de uma associação, você está cada vez mais distante daquilo do seu trabalho, daquilo que te engrandece no teu dia a dia. Também, eu uso um exemplo bastante prático, a gente tem que ter o vocabulário do lojista, né? Eu falo assim, ó, se entra ladrão na tua loja, você liga para a polícia. Se pega fogo na tua loja, você liga para o bombeiro. Se tem um problema na sua loja, administrativo, com plataforma, com banco, com player, para quem que você liga? Para a sua associação. Você liga para a associação. Ter para quem ligar vale 1 milhão, Caporal. É disso que nós estamos falando. Exatamente. A associação, ela não é um canal de pós-venda, ela não é um saque, é um reclame aqui. Não, não é isso. Mas ela é um ambiente onde você discute pautas que levam você para o outro caminho. Levam você do ponto A para o ponto B. A associação, Caporal, ela é um farol. Exatamente. Eu não vou falar para você, faça isso, use aquilo. A gente não tem rabo preso com ninguém. A gente defende boas práticas. Eu não tenho banco preferido, eu não tenho plataforma preferida, eu não tenho CRM preferido. O que nós temos é compromisso. Fala, olha, eu vi esse player, pelo que ele faz, a proposta que ele tem para o setor, eu, se fosse você, falava com ele. Você quer acertar com ele? Está aqui. Está aqui. Esse é meu papel. A gente criar ponte, né? Não criar muro. Para fazer o quê? Para ter diálogo. Onde tem diálogo, tem construção de ideias. Onde tem construção de ideias, tem resultado. Então, esse é o papel da associação. Nós somos um provedor de solução. Né? Todo nó, toda coisa que trava, a gente está lá para desatar. Lembrando que eu sou vendedor de carro. Se eu não saio de manhã de casa até meio-dia não tomei 40 não, meu dia não é normal. Falando nisso, eu tenho uma curiosidade enorme. 52 grupos de WhatsApp de lojista. Eu não aguento nem o grupo da família. Né? E você sabe, quando o cara está num grupo de WhatsApp hoje em dia, né, ele entra lá para colocar lamúrias, para protestar, para xingar. Raramente, isso não é de lojista só, falando de qualquer categoria, tá? Raramente é para elogiar. Raramente para dar parabéns para alguém. Não é assim? É também. Também. Eu tenho a felicidade de participar desses grupos. A maioria deles eu fui convidado a participar. Da Alvesp nós temos praticamente uns 14 grupos oficiais, né, em cidades, né, diferentes. Eu tenho da região do interior, enfim, né, de vários lugares, até pela capilaridade que você comentou sobre o número de lojas nas regiões e no interior, que é muito forte. Também a gente tem um papel, o interior tem uma certa percepção, a informação não chega aqui, que não é verdade, né? Então a gente está nesses grupos. E eu também participo nos grupos assim nacionalmente. Isso. Né? Porque como a gente tem feito um trabalho muito forte, né? E a gente acaba realmente tendo um reconhecimento moral, então a gente é convidado a participar desses grupos. Eu não sei se eu falo todo dia nos grupos, mas eu interajo com mais de 20 mil pessoas todo santo dia. Né? Porque esses grupos têm muita gente. Mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas. Isso é uma loucura. Mas é muito bom, porque a temperatura está aqui. Você mede o mercado. Mede o mercado. Quando começa a pipocar, opa! E você vai vendo, né? É o melhor KPI que tem, né? Que é o do tempo real e é da dor do setor. E você vê, inclusive, que o quanto faz sentido quando a gente fala das associações nacionalmente, né? Porque a dor, a maioria é comum. Não é? É impressionante isso, né? Então, não tem tamanho de problema maior ou menor nessa cidade ou na outra. Eles são muito parecidos. Então, por isso que a formalização do setor, o Renave Nacional, embolando tudo no meio de campo aí, faz total sentido porque ele é abrangente. E nos grupos de WhatsApp, é verdade, tem muita reclamação. Nos que nós somos administradores ou grupo específico da Alvesp, eu tenho uma felicidade, no nosso grupo da Alvesp nós temos 480 pessoas. Tá? São empresários, ali estão dono de loja, sócio, e que dizer talvez alguém do administrativo. Tomar conta de grupo do WhatsApp não é fácil.
certo? Aliás, eu não vi teu LinkedIn, mas deve estar lá, né? Presidente de 52 grupos de WhatsApp. Não tá, vou atualizar. Boa ideia, vou atualizar. Enfim, então assim, quando você começa um grupo de WhatsApp, é claro que ele vai ter que ter um norte ali, tem aquelas regras básicas, mas olha, Caporal, o que é bom te dizer é o seguinte, quão rico estão os grupos. As pessoas estão sim reclamando, mas com o tempo a gente também vem puxando o seguinte, olha, tá bom, essa é a tua reclamação, bacana. Qual é a solução? Qual a tua ideia? Apresenta alguma coisa para melhorar. Né? Porque a gente quer atitude propositiva. Claro. Né? Entendeu? A gente brinca bastante o seguinte, na loja assim, o vendedor chega e fala assim, eu tenho uma ideia, meu. Ó, eu vi no Feng Shui que pintar essa parede aqui de azul ajuda a venda, melhora os fluidos, o cliente decide rápido. Você viu? Baseado nisso, pô, sensacional, né, cara? Pincel, tinta, rolo. Pode pintar. Pode pintar, né? Não é comigo. Então, como é que faz? 1 milhão para quem tem uma ideia, 10 milhões para quem põe uma em prática. Né? Então, assim, dá ideia, participa. Isso é associativismo. Então, é participar. Então, esses 20 mil participantes dos grupos, como ele participa do grupo, e muitos participam até bastante, não tenho certeza disso, sim, ele deveria usar... aliás, você podia até trocar o nome, né? Assim, associados do WhatsApp. Aí você vai evoluindo, né? Olha, de associados ao WhatsApp tem que ser associado da Alvesp, da Verge, da Sovesc, Sovepar. Porque, é assim, o cara não quer participar? Ele quer não quer, vou usar a tua palavra, ter pertencimento a alguma coisa, e só o WhatsApp, que é meio descompromissado, de certa forma, porque assim, ele não fala, às vezes não abre, não vê, então fica tudo bem. Como é que funciona, ele vai degustando. Lojista, empresário, empreendedor, para ser logical tem que ser meio maluco, né? No melhor dos sentidos. Então, assim, ele vai degustando e ele vai vendo, ele vai percebendo, né? Ele vai sentindo aquele ambiente. Sabe que tem muita gente, que você imagina que isso aconteça mesmo, muita gente vai lá, tem uma posição no grupo, mas depois me chama no privado. Me ajuda nisso aí. Mas no grupo, ele é combativo, né? Entendeu? Enfim, e tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é as coisas acontecerem e lembrando daquela frase que a maioria das mães falavam, ou a professora, né? Olha para frente, a prova é individual. Entendeu? Então, o professor sempre falava isso, né? Então, assim, cara... Comigo ela nunca falou, não precisou falar. Tá? Tudo bem. Tá aí, né, o caporal. Mas, enfim, então, isso vai acontecendo e também, quando, infelizmente, tem muita dor no mercado, né? Muita dor, muita injustiça, realmente. Essa semana a gente fez uma reunião, um workshop num grupo de lojas na Zona Leste e marcamos lá a reunião com os donos, tudo, né? E alguns donos se atrasaram, né? Eles foram buscar carro. Um foi levar o carro no Lava Rápido. Então, é difícil, sabe? A vida do lojista não é fácil. Por isso que nós, como associação e sindicato, temos que trabalhar num ambiente melhor. Porque a parte comercial, a parte estrutural, a parte do jogo, a parte do dia a dia, isso ele faz. Ele já sabe, ele é bom nisso. Entende? Então, você imagina se você tira essa carga onerosa dele, quer seja tributária, quer seja de lei, legislação, e deixa ele num ambiente mais seguro, cara, esse cara voa. E o papel da associação é falar com uma loja que vende 5, 10, 15, 20, 100, 200 carros. Para fazer o quê? Melhorar a experiência e o potencial de todo mundo. Então, você imagina se você tira isso e leva esse ambiente melhor, o quanto tem de crescimento nesse campo. E, no caso lá dos grupos, as conversas têm sido melhor. Claro que tem um grupo que tem negócio de futebol, né? O Palmeiras perdeu ontem. Perdeu? De novo, né? De novo. Puxa vida. Agora os caras vão me cancelar aqui. Né? Imagina. Enfim, tem, beleza. Mas na maioria, o grupo é bem seleto e bem corporativo. O que demonstra, inclusive, uma mudança de comportamento do lojista. Tá? Porque é comportamental. Isso vem mudando bastante.
E se você pega aí em grupos esporádicos, você tira assim muita ideia positiva, muita coisa de gente que quer ajudar. Que legal, que legal. Muito bom, bacana, muito bom. Me diz uma coisa, qual é o recado que você quer passar para o lojista, assim, do que você falou, das várias coisas que estão acontecendo, qual seria o passo a passo? Como é que ele faz hoje? Então, eu sou lojista que abri a loja há menos de um ano, estou lá com meus 20 carrinhos, já estou bem mais ou menos estruturado e tal, mas não participo da associação, não tenho Renave, não sei o que é, porque assim, ele normalmente entra no setor, se me corrija se eu estiver errado, ele entra no setor sem saber direito o que é o setor. Ele sabe, talvez, até comprar e vender carro, tudo bem. Ele olhou os vizinhos, que às vezes muitas lojas estão perto, mais ou menos uma da outra, olhou os vizinhos, etc, etc, ele vai com a cara e a coragem. Eu estou falando do nosso Brasilzão, né? Vai mais ou menos assim, mas ele não se informa, ele não bate primeiro numa associação para saber assim, olha, eu estou pretendendo a minha loja de carro, como é que eu tinha que fazer? Entendeu? Então ele já abriu, já foi, né? Depois ele comparece uma Fenalto, que ficou sabendo que existe a Fenalto, que tem um congresso, e aí assim ele vai. Como é que seria o passo a passo? Olha, o nosso presidente Marcelo Cruz tem algumas frases eloquentes, né? E uma delas é que a parte do todo negócio que a cláusula de barreira fácil acesso cria-se um ambiente hostil de trabalho. Então, como você bem disse, montar uma loja de carro é muito fácil. E também é o seguinte, nós temos uma armadilha, né? Porque o payback do carro é muito rápido. Uma teoria. Que o cara compra um carro de 100 mil, manda lavar e vende por 110. Tá rico. E fala, achei o negócio. Né? Só não te contaram a segunda parte, né? Que tem Renave, tem imposto, tem pós-venda. Tem pós-venda. Tem pós-venda. Se o carro já é um carro de uma categoria maior, pós-venda vem forte. Então, assim, há um apelo muito forte que é a parte monetária e, sobretudo, a parte do payback, né? Mas olha, se hoje qualquer pessoa que tem essa pretensão de fazer um negócio, entrar para esse mundo, para esse business, a primeira coisa que eu indicaria é fazer parte de uma associação. Não tem o que fazer, é uma questão estratégica, né? Ali existem, primeiro que existe uma entidade brigando pelos seus E tem algum curso seus que eu interesses. posso fazer para me aprimorar lá na associação? Existem vários players que oferecem os treinamentos. Aí você vai indicar. Eu vou indicando, né? Perfeito. Deixa eu dar uma ressalta aqui, porque eu lembrei agora que eu falei lá de abrir uma loja nos Estados Unidos e tudo mais. Nos Estados Unidos, as leis são estaduais. Então, o que eu falei para vocês vale para a Flórida. Tá. Eu não sei, nunca abri loja no Texas, por exemplo, tá, ou no Missouri. Então, eu não sei como é que é. Mas lá na Flórida é assim. Eu acho que uma grande barreira no Brasil que a gente tem também é que a gente não tem especificamente as leis todas estaduais, né? E a gente espera a mudança de uma lei nacional, que é mais complicado, etc, etc. Também, mas em se tratando de carro, o formato é muito linear no Brasil todo. Então, todo mundo meio que sabe das regras, né? Agora, trabalhar com automóvel, pelo todo o caminho que o setor está indo, sobretudo na parte da formalização, você tem que ter, né, entender. Você vai ter que ter um CRM, você vai ter que ter um contador, porque antes do contador também, o contador e o advogado sempre foram bastante renegados como para o empresário do setor automotivo. Sim. Porque o cara ligava no contador, ficava, não paga isso, não paga aquilo, não faz isso. Eu tenho um contador que eu conheço e fala assim, cara, eu não atendo loja de carro, porque tudo aquilo que eu quero pedir para ele fazer, ele não quer fazer. Tá vendo? Enfim, mas também está mudando, né? Ótimo. E tem inclusive escritórios de contabilidade já mais especializados nesse nicho, né? Bom, na Alvesp, todo associado à Alvesp tem orientação jurídica e contábil de graça. Você vai ligar no contador e você vai ligar no advogado, vai contar o seu tema e ele vai te instruir gratuitamente por você ser associado. Poxa, eu quero contratar o contador. É diferente. Eu estou com um caso que eu quero contratar o advogado. Mas por você ser associado, você tem um benefício, né, com esses escritórios desses prestadores de serviços. E no caso do contador, que é a CSS, que é o Cláudio, ele só atende loja de carro. Você fala assim, olha, pô, mas eu também tenho uma padaria. Pois é.
Não atendo padaria. Padaria não atende. Que ajuda muito, né? Porque tem as nuances e também as coisas específicas do setor. E, sobretudo, no direito. Claro. Né? Então, esse, então, é fundamental, né? Porque as relações consumeristas perderam a mão. Né? Hoje, a internet é metralhadora na mão de macaco. Não é? Né? Então, o cara vai lá, fica tirando para tudo quanto é lado. Mas, sobretudo, porque o revendedor, o lojista, o empresário, não tem consciência dos seus direitos. Né? Então, hoje, o nosso advogado que atua na Alvesp, né, que é o escritório Poço Advogados, na figura do Dr. Daniel Poço, do Dr. Reinaldo Vilaverde. O Dr. Reinaldo Vilaverde se especializou em direito automotivo. Então tem ortopedista, cardiologista, né, enfim, neurologista. Existe advogado específico para loja de carro. Então ele fica naquele ambiente mais seguro. Eu estou lembrando aqui que nós temos um deputado que tem um programa de televisão. Sim. Que ele pega a bandeira dele é o direito do consumidor e ele usa normalmente os exemplos de lojas de veículos, né? Isso é uma coisa assim que também não ajuda, né? Mas a gente não se ajuda. Mas aí sim, se você tendo um advogado, né, que possa ligar na hora, que conhece o setor, que conhece os problemas, já deve conhecer esse programa desse deputado. Sim, sim. Né? A gente tem uma grande... Olha, nessa cadeira que a gente está, a gente tem que se relacionar com todo mundo. Claro. E a gente tem um relacionamento com o nobre deputado, que sempre nos acolheu muito bem, de forma institucional. Vou falar aqui, né? O deputado Celso Russomano. Sim. Então, assim, o Marcelo, inclusive, a última vez conversou com ele mais de 1 hora, e o problema é que nós damos margem. É só isso. Acreditem em mim, nós damos margem. Porque as relações consumeristas, é verdade, tem excesso, sim, do cliente, mas também tem ausência da loja. Na ausência da loja, não tem o que fazer, irmão. Aí não tem como te salvar. Mas no excesso do cliente, você tem como se proteger. Inclusive, nós lançamos recentemente um livro, que é o Código de Defesa do Consumidor para lojas de veículos usados. Muito legal. Baseado estritamente em jurisprudência. Não, a gente não está contra o CDC. Nós não estamos dizendo que a lei não é válida. Só estou mostrando o seguinte, todos os casos que estão ali, nas mais de 100 páginas do livro, esse livro foi construído a várias mãos, com o Dr. Reinaldo, com o Dr. Daniel, com o Dr. Reinaldo, com o Marcelo e comigo. Ali estão jurisprudências do dia a dia. Então, se você pegar o livro e abrir em página aleatória, com certeza você vai se ver num caso ali. Só que ali a gente faz o quê? Difícil é falar e fazer, né? A gente fala o caso e dá a solução. Muito legal. Com jurisprudência. Então a gente vai na bola, a gente não entra de carrinho. Então seria legal até, né, que na próxima vez que a patrulha do consumidor fosse na loja e tudo mais, o cara pegasse e falasse, ops, peraí, vou pegar o livrinho aqui. É um caso específico parecido com o que o senhor está falando aqui, e a lei aqui, a jurisprudência que foi criada para atender um caso específico que nem esse aqui, é essa aqui. Né? Seria bacana acontecer isso. Não, total, mas aí vai, né, voltamos ao tema, né? Vai do conhecimento, instrução, formalização e preparação do lojista. Exatamente. Quanto mais ele se preparar, menos vulnerável ele fica. Né? E aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma fonte, mas ele não é a única fonte. Isso é muito importante. Né? Então, você tem, sim, outras fontes reconhecidas pelo direito. Apesar de ser bacharel, eu não tenho OAB, não exerço a profissão, mas ele não é a única fonte. Né? Então, você tem elementos que você pode buscar para poder se preparar, se proteger de possíveis relações. Agora, caporal, a gente não está aqui para intervir na relação comercial do lojista com o consumidor. Essa é a maior relação que você tem. O cliente é teu patrimônio. Mas desde que seja respeitada o bom senso. Claro. Né? Então, o importante é inclusive o consumidor, quando ele chega numa loja, a gente indica que você ter o Código de Defesa do Consumidor na tua mesa é uma indicação, uma orientação do CDC.
E a gente indica que ao lado do Código de Defesa do Consumidor, você tem o livro Código de Defesa do Consumidor para Lojistas de Veículos Usados. Eu sou lojista e quero adquirir, como é que eu faço? Entre em contato com a Alversa, a gente manda o link e você compra o livro. Perfeito. Tá, e é barato. Custa R$ 149,90. Perfeito. Vale 6 mil esse livro. 100 mil. Vale 100 mil. Vale 100 mil. Vale 149 mil. Tá? É institucional o livro, entendeu? É muito importante. E aí, até avançando um pouco o tema, também está nas nossas redes sociais, nós temos uma pauta com o PROCON muito importante. E nós tivemos no PROCON, levamos esse tema para o PROCON, né? O PROCON, como um órgão público que também entendeu, acolheu o tema. E o que nós criamos efetivamente no PROCON? Uma frente de trabalho. Que legal. Caporal, a gente que há tempo do setor, cara, você não tem ideia como isso é disruptivo. Eu nunca vi isso na vida, Caporal. Eu achei que eu não ia viver para ver isso no setor. Como é que funciona? Nós estamos levando todas as dores do setor e o PROCON está criando um canal conosco só para atender demanda de loja de carro. Então, assim, isso é inovador, é inédito. Para que você tenha aqui, porque o PROCON, diga-se de passagem, ele não é um órgão ajuizatório, ele é um órgão conciliador. Exatamente. Então, você não chega lá com um problema e ele fala quem está certo, quem está errado. Não. Ele vai lá ouvir as partes. E propor um acordo. E propor um acordo. Dali, se não surgiu o acordo, você vai para o cível. Normalmente, certo? Então a ideia é matar por ali. Matar por ali. E qual que é o grande pênalti que a gente vê? Quando você pega a ação do lojista, ele não tem contrato. Ou se tem, não é bem redigido. Ele não tem laudo. A gente atua, né, faz termo de test drive. Então, porque qual que é o mais importante no contrato de compra e venda, que é lei ter contrato de compra e venda? O direito à informação. O doutor Reinaldo fala isso com muita propriedade, que você pega um ketchup, tem lá, escrito lá, que ele tem. Você vai comer, você vai se matar, enfim. O problema é seu. O problema é seu. Mas o carro não tem. Tá certo? Então, tá lá o direito à informação. E qual que é o direito à informação? É toda a parte da venda que você faz, só que você reduz isso a termo num contrato. Então, quando você elenca num contrato de compra e venda, faz um contrato de compra e venda robusto, que não é um contrato leonino que você expõe o cliente e favorece a loja. Muito pelo contrário, é que você deixa claro ali, certo? É bala de prata? Tem como se proteger? Não, mas você minimiza risco. E quando você pega, e quando o consumidor vê uma empresa que tem contrato, tem postura, tem processo, o cara fala, pô, esse cara aqui não é de brincadeira. Né? Quando ele vai pegar o caso, vai mandar para um advogado dele, ele fala, deixa eu ver aqui, esse cara tem contrato, laudo assinado, termo de test drive, conduta de compra e venda, checklist de entrega, puxa, acho que não vale a pena entrar contra esse cara. É que normalmente não tem nada disso. O lojista não tem nada disso. Então ele é vulnerável. Aí ele dá ensejo para deputados, patrulha do consumidor, etc. Então é a gente que alimenta esse mercado. Entende? Então a gente se retroalimenta. Entende? Então se não tem bucha, a gente vai lá e cria uma para nós mesmos. Mas eu acredito que esse momento também é um momento inovador. Levar essa informação e construir esse canal de diálogo com o consumidor como uma postura clara, né? Porque tem aquela máxima, né? Olha, eu pago para não ter problema. Você não tem previsão legal, Caporal. Não tem no Código Civil e também não tem no Código de Defesa do Consumidor. Pago para resolver. Você paga porque quer. E a gente não está aqui para mitigar isso. Exato. Se você acha que paga, vai fazer. Agora, paga quanto? Cuidado. Não? A partir do momento que pagar quanto ficou já oneroso para você, e se você entende que tem direito, então faz no mínimo sentido você fazer o seu direito valer a pena. E é um trabalho de formalização. Quanto mais formal você for, quanto mais estrutura você tiver, mais respeito você vai ter. E aquele negócio, né? Sucesso e paz é conquista, né? Trabalho é esforço. Então, quando você conquista isso, você conquista com paz, porque o seu trabalho foi esforçado, foi direto, foi direito, e você colhe um ambiente de trabalho melhor. E outro, né?
Você não gasta com jurídico, não gasta com pós-venda, e você mantém a relação. Porque, olha, Caporal, eu acredito muito assim, em toda dificuldade tem uma oportunidade. Então, eu não posso dizer para você que a gente, como empresário, como lojista, a gente não tem problema com o cliente? Tem. Mas eu saio mais fortalecido com ele. Na dificuldade, você tem duas hipóteses. Ou você se une, ou você se afasta. E eu sempre me uno ao cliente. Claro que tem alguns excessos, maluco tem tudo quanto é lugar. Mas normalmente, o cliente chega reclamando, eu saio com ele abraçado. Tem que virar amigo. Tem que virar amigo. Entende? Por quê? Porque você demonstra, você explica, você fala. Mas porque você se preparou para isso. Você se preparou, você está mais seguro. Você não é refém, né? Exato. Então você não fica, deixa eu pagar aqui logo para resolver, né? Não é o caso, entendeu? Mas faz parte também do processo de crescimento do lojista. Muito bom. Tem muita coisa, meu. A gente tem que marcar um outro próximo. Vamos fazer episódio. Beleza. Uma série. Uma série. Entendeu? Olha, muito obrigado. Valeu. Eu tenho um presente para você aqui. Muito obrigado. Um vinhozinho para tomar nesse final de semana. Poxa, que legal. Um italiano, um presente da Alta Variar.